governo, que era de valorizar o profissional da educação e dar para os alunos da rede pública aquilo que eu não tive a oportunidade de ter quando eu estudei na escola pública. Hoje eu me sinto muito feliz de poder fazer parte de um momento diferente na educação do Estado do Amazonas, em que a gente conseguiu avançar em termos de estrutura, em termos de possibilidade para os alunos. A gente começa agora um processo do ensino médio, em que os alunos têm a possibilidade de sair já com uma profissão. O Estado do Amazonas é referência em escolas bilíngues. A gente tem nossas escolas de tempo integral, e muitas delas têm um processo de ensino-aprendizagem, também de estrutura, às vezes melhor do que a escola privada. E aí todos vocês sabem quanto uma vaga numa unidade dessa de ensino é disputada. Vou mostrar aqui para que a gente possa fazer, rememorar, relembrar o que a gente conseguiu dar de ganho para os profissionais da educação. Então, só de data base, no período de 2019 2021, a gente deu algo em torno de 13,92%. O piso nacional em 2023, agora em 2023, é de R$ 4.420,55 para 40 horas. Atualmente, no Estado do Amazonas, o piso é de R$ 4.749,22, ou seja, 7% maior que o piso nacional. E daqui a pouco um anúncio que a gente vai fazer, essa diferença vai mais do que dobrar. Nós pagamos o maior abono Fundeb da história. Então, de 2019 a 2020, o professor com a carga horária de 20 horas recebeu R$ 23 mil. O professor com carga horária de 40 horas recebeu R$ 46 mil. E um professor de 60 horas recebeu algo em torno de R$ 70 mil. E nós fizemos um negócio inédito no nosso governo. Foi dar o abono Fundeb para merendeiras, serviços gerais, administrativo, para também fazer um devido reconhecimento a esse profissional. É o único servidor público da rede de ensino que tem um plano de saúde privado. Nenhum outro estado tem esse benefício. E os estados que têm esse plano de saúde, uma parte é paga pelo estado e outra por esse profissional da educação. Quase 20 mil servidores receberam progressões verticais e horizontais. Aumentamos em 4 vezes o benefício para professores da zona rural, com auxílio localidade. Aumentamos em quase 3 vezes esse benefício para professores da zona urbana. Fim, nós terminamos com desconto no salário de 6% no benefício dos servidores. Nós fizemos uma mudança na lei que permitiu dobrar a carga dos pedagogos de 20 para 40 horas. Aprovamos uma lei que permitiu dobrar a carga dos gestores de escolas. E aí tem o trabalho que a gente fez de qualificação, com mestrado para professores da rede estadual em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, especialização para professores em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, e a gente tem um trabalho de formação continuada através de um projeto chamado Trilhas do Saber. Fizemos concurso para professores e também processo seletivo. Só no nosso governo nós convocamos 6.515 professores, incluindo pedagogos e também merendeiras. Contratamos 3.956 professores no processo seletivo simplificado. Essas são algumas das informações que mostram o compromisso que a gente tem tido com a educação. E eu entendo a necessidade da gente valorizar cada vez mais o professor. E aí, como vocês bem têm acompanhado, há um movimento do Sindicato dos Professores pedindo reajuste, e nós sempre estivemos abertos ao diálogo.
Estão aqui os meus secretários, que sabem dessa disposição, e essa é a determinação que eu dou a eles, que aqui, no Poder Público, a gente atende todo mundo. E vocês me conhecem muito bem, sabem que eu sou uma pessoa do diálogo e jamais me furtei de enfrentar os problemas. A pandemia foi um exemplo muito claro disso, em que a gente conseguiu superar muita coisa através do diálogo. Nós tivemos algumas reuniões com o sindicato. Nós nos reunimos no dia 18 de maio, no dia 29 de maio, e ontem, dia 31, a nossa equipe teve uma reunião com o Sindicato dos Professores. Uma reunião aqui na sede do governo, que durou aproximadamente 6 horas de reunião. Nós fomos até o limite do que era possível por parte do Estado para que a gente pudesse dar os benefícios que estavam sendo pleiteados. Mas houve uma negativa do sindicato. E aí o que a gente percebeu foi um movimento político que tomou conta desse grupo que se diz representar o professor. E aí, se a gente puxar, vocês conhecem melhor do que eu, todos os que fazem parte desse movimento são ligados às questões político-partidárias. Tem gente ali que foi candidato a deputado, tem gente que trabalha para deputado, tem gente que trabalha para outros políticos no estado do Amazonas. E para esse pessoal, quanto mais tempo prolongar a paralisação, é importante porque eles vão estar aparecendo na mídia e promovendo suas imagens. Sem nenhum problema promover a imagem deles. Agora, a gente não pode prejudicar alunos, depois de um processo duro que a gente teve de pandemia, em que eles tiveram que ficar fora da sala de aula, de crianças que vão para a escola em busca da primeira refeição do dia, de pais que trabalham e confiam na escola de tempo integral para deixar a criança para que eles possam ter tranquilidade para ir ao trabalho. Não é justo que isso continue acontecendo no estado do Amazonas. E esse tipo de coisa eu não vou permitir que aconteça. Que faça uso político de um movimento de gente que se diz representante dos professores e que tenta usar os profissionais da educação como massa de manobra. Eu lamento isso profundamente, porque a educação é um instrumento transformador. Eu sou resultado da educação. Foi a educação que me salvou e fez eu ser o que hoje eu sou, governador do estado do Amazonas. Eu acredito muito na educação como um instrumento poderoso para promover justiça social. Tem 2 pilares que são importantes em qualquer sociedade: a família e a educação. Se a gente não tiver esses 2 pilares, qualquer sociedade está fadada ao fracasso. É por isso que a gente tem investido muito, é por isso que a gente tem se dedicado muito e avançado no estado do Amazonas nessa questão da educação. E é algo que tem feito que eu tenha reuniões com muita frequência com a secretária de Educação, com a equipe entregas que nós estamos fazendo. Diante disso, posto essas situações, a gente tomou aqui algumas decisões de benefícios que a gente vai conceder à categoria. Estou autorizando a partir de agora 8% de reajuste da database referente a 2022, referente a março. Retroativo a março. Então, 22% de 8% de database referente a 2022, retroativo a março. Com isso, o estado do Amazonas o profissional da educação passa a ter um diferencial de 16% a mais do que o piso nacional. Estou encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para o regime complementar para secretários e secretárias de escolas e coordenadores distritais. E aqui eu faço um apelo à Assembleia Legislativa para que tramite esse processo em regime de urgência. E aqui quero registrar um papel importante que a Assembleia teve nesse processo de negociação, em nome do presidente Roberto Cidade, em nome do deputado Felipe Souza, nosso líder de governo, e também em nome do cabo Maciel, que é presidente da Comissão de Educação, e dos outros deputados que estiveram envolvidos nessa situação.
Estou também autorizando a progressão vertical por titularidade, e os professores que voltarem para a sala de aula a partir de segunda-feira, a gente já vai trabalhar para fazer uma folha complementar para pagar os descontos que foram feitos nas folhas desses servidores. Com isso, nós vamos ter um impacto na nossa folha anual de algo em torno de 100 milhões de reais. O salário do professor no estado do Amazonas, com carga horária de 40 horas, que é o salário base, passa a ser de R$ 5.129,16. Isso coloca o servidor público da rede estadual de ensino do Amazonas estando entre os 10 melhores salários do Brasil. Os 10 melhores salários do Brasil. A gente tem também uma outra situação relacionada aos prejuízos que algumas unidades de ensino tiveram por conta da ausência de professores. E a gente está estudando aqui com a Secretaria de Educação, a equipe técnica da Reunida, os pedagogos, os professores, para entender como é que a gente vai fazer essa reposição. Mas hoje eu já autorizei a contratação de profissionais do cadastro de reserva do processo seletivo. Esses profissionais começam a ser contratados hoje para suprir a necessidade daqueles locais onde a gente deve ter dificuldade com o retorno do professor à sala de aula. E segunda-feira eu estou publicando no Diário Oficial do Estado a abertura de um processo seletivo emergencial para profissionais da área de educação. Então, meus amigos, esses são os anúncios que nós tínhamos a fazer hoje com relação à questão da educação, que é uma questão muito sensível, uma questão que é de fato uma preocupação de todos nós, porque se tem um lugar em que a gente deposita a nossa confiança de um futuro melhor, é exatamente na escola. Se tem um lugar onde a gente confia deixar os nossos filhos e confia a formação dos nossos filhos, não só no repasse de conteúdos, mas também na formação de cidadão, é exatamente na escola. É por isso que a gente tem tido essa preocupação de fazer com que os alunos estejam na sala de aula e que os pais tenham a tranquilidade de que os seus filhos estarão seguros na sala de aula, que eles possam ter a tranquilidade de deixar o filho numa escola de tempo integral e poder ir para a sua atividade laboral. Agora a gente vai abrir aqui para as perguntas. Estou aqui com a minha equipe técnica, a secretária Cuca de Educação, meu chefe da Casa Civil, Flávio, chefe do governo,